Na madrugada gelada de 16 de dezembro de 1942, não houve discursos, não houve música, não houve promessas de glória. A estepe ao longo do rio Don estava silenciosa demais. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo rangido do gelo sob botas soviéticas e pelo som abafado de motores tentando não denunciar sua presença. Homens avançavam sem saber o quadro completo. Não conheciam mapas amplos, nem sabiam que a centenas de quilômetros dali, um exército alemão inteiro respirava seus últimos dias em Stalingrado. Eles só sabiam de uma coisa: era hora de atacar. O plano não era grandioso. Não havia nomes épicos circulando entre as fileiras. Aquilo não era Stalingrado, nem Moscou, nem Kursk. Era uma operação reduzida, quase modesta no papel. Mas no frio real da estepe, ela carregava um peso silencioso. Se falhasse, o cerco soviético ao sul poderia ruir. Se desse certo, ninguém fora dali entenderia imediatamente o que havia sido quebrado. Do outro lado, soldados italianos cavavam posições rasas no solo congelado. Seus uniformes não foram feitos para aquele inverno. Seus canhões antitanque eram poucos. Suas ordens confusas. No mapa, eles protegiam um flanco. Na realidade, eram uma muralha fina demais para segurar o que vinha. Quando a artilharia soviética abriu fogo, não foi um rugido contínuo. Foi um golpe seco, calculado, breve. E depois, movimento. Tanques avançaram por corredores estreitos. Infantaria seguiu sem olhar para trás. Comunicações caíram. Regimentos desapareceram em horas. Não houve uma grande batalha única. Houve um colapso progressivo, como gelo rachando sob pressão constante. Naquele momento, ninguém disse em voz alta. Mas ali, no frio do Don, o destino do 6º Exército Alemão estava sendo selado, não em Stalingrado, mas longe dela. Se você quer entender como uma operação pouco lembrada decidiu o destino de Stalingrado, deixe o like, inscreva-se no canal e continue com a gente. Aqui, a história não é contada pelos discursos, é contada pelo que aconteceu quando as ordens chegaram ao fronte. No início de dezembro de 1942, o alto comando soviético não celebrava Stalingrado. Oficialmente, o cerco ao 6º Exército Alemão era uma vitória imensa, mas, nos mapas estendidos sobre as mesas do Stavka, aquela vitória ainda era frágil. Um anel não significava execução. Um exército cercado ainda podia ser salvo. Ao sul, as forças alemãs preparavam uma tentativa de rompimento. Ao redor do cerco, os flancos soviéticos estavam esticados ao limite. Tropas cansadas, linhas longas demais, logística pressionada por estradas cobertas de neve e gelo. A ofensiva soviética havia vencido, mas não havia encerrado a guerra, e isso tornava cada decisão seguinte mais perigosa do que a anterior. O plano original, conhecido simplesmente como Saturno, era ambicioso demais para aquele momento. Ele previa um avanço profundo até Rostov, cortando completamente a retirada alemã no sul da União Soviética. No papel, era devastador. Na realidade, exigia forças que o Exército Vermelho ainda não tinha em condições de sustentar. As perdas do verão haviam sido brutais. As vitórias recentes custaram caro. Blindados estavam desgastados, infantaria operava com efetivos incompletos e as reservas precisavam ser administradas com frieza. Stalin e seus generais entenderam algo essencial. Insistir em um plano grandioso poderia transformar uma vitória estratégica em um desastre operacional. Foi nesse cálculo silencioso que nasceu a decisão de reduzir o escopo. O Saturno completo foi deixado de lado. Em seu lugar, surgiu uma operação mais contida, mais realista e, justamente por isso, mais mortal. Seu novo objetivo não era o coração do dispositivo alemão, mas seus flancos mais frágeis, os exércitos aliados do eixo, posicionados ao longo do rio Don. O outro exército italiano ocupava um setor extenso demais para as forças que possuía.
Suas divisões estavam mal equipadas para o inverno russo, com artilharia antitanque insuficiente e comunicações vulneráveis. No mapa, pareciam preencher o espaço necessário. No terreno, eram uma linha fina sustentando um peso excessivo. Para os comandantes soviéticos, o raciocínio era claro. Se aquele flanco ruísse, qualquer tentativa alemã de aliviar Stalingrado se tornaria impossível. Não seria necessário destruir tudo de uma vez. Bastava quebrar o ponto certo. As ordens começaram a descer pela cadeia de comando. Elas eram diretas, quase secas. Nada de discursos longos, nada de promessas. As unidades designadas receberam apenas o essencial: direções de ataque, horários, limites de avanço iniciais. Muitos oficiais intermediários não sabiam que aquela ofensiva decidiria o destino de um exército inteiro cercado mais ao sul. Para o soldado soviético comum, não havia contexto estratégico. Havia apenas o inverno, o cansaço acumulado e a sensação estranha de que, pela primeira vez em muitos meses, eles avançariam sabendo que o inimigo à frente era mais frágil do que parecia. A Operação Pequeno Saturno não nasceu como um golpe teatral. Ela nasceu como uma correção fria da realidade. E, naquele momento, isso a tornava mais perigosa do que qualquer plano grandioso. O ataque começou antes que o dia existisse por completo. Na manhã de 16 de dezembro, a estepe ainda estava mergulhada em uma penumbra azulada quando a artilharia soviética rompeu o silêncio. Não foi um bombardeio longo nem espetacular. Foi curto, concentrado, suficiente para desorganizar posições e cortar comunicações. Em seguida, o fogo cessou quase tão rápido quanto havia começado. Então, o movimento. Unidades soviéticas avançaram em setores estreitos, evitando a tentação de atacar em frente ampla. Tanques surgiram da neblina em grupos compactos, acompanhados de infantaria que avançava com cautela, pisando sobre neve endurecida e corpos congelados de tentativas anteriores de guerra. Não havia pressa desordenada. Havia método. As primeiras posições italianas resistiram por instinto, não por estrutura. Postos avançados abriram fogo. Algumas peças antitanque dispararam até travarem com o frio, mas logo ficou claro que não existia profundidade defensiva suficiente. Quando uma posição caía, não havia outra imediatamente atrás para segurar o avanço. As linhas não recuavam, elas simplesmente se desfaziam. Para os comandantes soviéticos no terreno, o colapso não foi imediato nem teatral. Ele aconteceu em fragmentos. Uma companhia italiana que não respondia mais ao rádio. Um batalhão que desaparecia do mapa. Uma estrada tomada sem combate porque não havia mais ninguém para defendê-la. O avanço não encontrava uma muralha, encontrava espaços vazios. A infantaria soviética avançava com cautela, esperando emboscadas que muitas vezes não vinham. Quando vinham, eram localizadas, isoladas, rapidamente esmagadas pela superioridade de fogo. O frio fazia seu trabalho silencioso. Armas congelavam, feridos ficavam imóveis em minutos. O inverno não escolhia lados, mas castigava mais duramente quem não estava preparado para ele. Em poucas horas, a ruptura inicial havia se transformado em algo maior. Unidades blindadas soviéticas começaram a explorar a brecha, avançando profundamente na retaguarda inimiga. Estradas de suprimento foram cortadas, depósitos foram capturados intactos. Colunas italianas tentaram se retirar, mas não havia coordenação suficiente para transformar retirada em manobra. Do ponto de vista soviético, não havia sensação de triunfo. Havia estranheza. Após meses de resistência desesperada, o inimigo à frente parecia quebrar rápido demais. Oficiais mantinham suas tropas sob controle, lembrando constantemente que o perigo real surgia justamente quando o avanço parecia fácil. Ao final do primeiro dia, a situação estava clara para quem tinha acesso aos mapas.
O 8º Exército Italiano não estava mais recuando de forma organizada, ele estava se desintegrando. O flanco do eixo havia sido aberto em uma extensão que ninguém, do lado inimigo, parecia capaz de fechar. E naquele momento, mesmo sem saber todos os detalhes, os comandantes soviéticos no terreno compreenderam algo essencial. Aquilo já não era apenas uma ofensiva local. O que estava ruindo ali não era uma linha defensiva, era a possibilidade alemã de controlar o sul. Nos dias que se seguiram ao rompimento inicial, algo começou a mudar na forma como os oficiais soviéticos observavam os mapas. No começo, as marcas vermelhas avançavam como previsto, seguindo ordens claras de exploração e consolidação. Mas, à medida que relatórios chegavam com atraso, ou não chegavam, tornava-se evidente que o avanço estava superando as expectativas mais cautelosas. As forças que deveriam oferecer resistência organizada simplesmente não estavam mais lá. Colunas soviéticas avançavam dezenas de quilômetros sem encontrar linhas defensivas contínuas. Pontes eram capturadas intactas. Cruzamentos estratégicos caíam quase sem combate. O inimigo não estava manobrando, estava tentando sobreviver. A retirada italiana não tinha coesão suficiente para ser chamada de recuo estratégico. Era um fluxo desordenado de unidades tentando escapar para oeste, sem cobertura aérea, sem coordenação e, muitas vezes, sem ordens atualizadas. Foi nesse ponto que o significado real da operação começou a se revelar. Até então, Pequeno Saturno havia sido tratada como uma ofensiva limitada, um golpe necessário para aliviar a pressão sobre o cerco de Stalingrado. Agora, os comandantes soviéticos percebiam que haviam feito mais do que estabilizar uma frente. Eles haviam destruído o único flanco que tornava possível qualquer tentativa alemã de socorro ao 6º Exército. Essa compreensão não veio acompanhada de euforia. Veio com cautela. O Exército Vermelho já havia aprendido à força que avanços rápidos podiam se transformar em armadilhas. Oficiais reforçaram a disciplina, reduziram o ritmo em alguns setores, reorganizaram colunas para evitar isolamento. Ainda assim, os dados eram incontestáveis. O espaço entre as forças soviéticas e qualquer linha defensiva coerente do eixo aumentava a cada hora. Relatórios capturados confirmavam o que o terreno já mostrava. Unidades italianas haviam perdido contato entre si. Comandos intermediários não existiam mais como estruturas funcionais. O 8º Exército Italiano não estava sendo empurrado para trás, estava deixando de existir como força organizada. Em algum ponto entre o 3º e o 4º dia da ofensiva, o entendimento se consolidou. Não foi anunciado, não foi declarado em voz alta, mas estava implícito em cada nova ordem transmitida. Stalingrado estava condenada. Não por um ataque direto, não por uma batalha decisiva nas ruínas da cidade, mas porque, longe dali, a possibilidade de salvamento havia sido arrancada pela raiz. Para os soldados soviéticos na linha de frente, isso ainda não era claro. Eles continuavam avançando, limpando vilarejos, capturando posições abandonadas, enfrentando resistência esporádica. Mas acima deles, o quadro estratégico já havia mudado de forma irreversível. O impensável não era mais se o 6º Exército Alemão cairia, era apenas quando e quantos ainda morreriam até que isso acontecesse. À medida que a ofensiva avançava, o problema deixou de ser o inimigo à frente e passou a ser o espaço conquistado rápido demais. As unidades soviéticas haviam rompido tão profundamente que as linhas de suprimento começaram a se alongar perigosamente. Estradas improvisadas, cobertas de neve e gelo, tornaram-se gargalos. Caminhões atolavam, combustível chegava com atraso. Munição precisava ser racionada. Era o ponto mais delicado de qualquer avanço, o momento em que o sucesso ameaça se tornar exposição. Os comandantes no terreno sabiam disso.
ordens começaram a mudar de tom. Onde antes se falava em exploração agressiva, agora surgiam instruções para consolidar, proteger flancos improvisados, reorganizar colunas. O inimigo estava quebrado, mas ainda era capaz de reagir em golpes isolados, especialmente com unidades alemãs sendo deslocadas às pressas para tentar conter o desastre. Em alguns setores, essas reações vieram rápido. Pequenos contra-ataques alemães atingiram colunas soviéticas avançadas, buscando cortar estradas, destruir depósitos recém-capturados, ganhar tempo. Não eram ataques suficientes para restaurar a frente, mas eram perigosos o bastante para transformar avanços confiantes em combates confusos. Em vilarejos aparentemente abandonados, surgiam posições defensivas improvisadas. Em cruzamentos, emboscadas retardavam o movimento. Para a infantaria soviética, o ritmo mudou. O avanço deixou de ser contínuo e passou a acontecer em saltos curtos. Cada casa precisava ser verificada. Cada bosque observado com cautela. O frio seguia constante, implacável, transformando a fadiga em um inimigo tão presente quanto qualquer soldado adversário. Foi nesse momento que a operação atingiu seu ponto de maior tensão. Se as forças soviéticas avançassem demais, poderiam ser isoladas. Se avançassem pouco, permitiriam que os alemães improvisassem uma linha defensiva. A decisão exigia equilíbrio, algo raro em uma guerra marcada por extremos. O Stavka respondeu com pragmatismo. Em vez de buscar um golpe final espetacular, reforçou a prioridade original: impedir qualquer tentativa organizada de socorro a Stalingrado. As ordens passaram a enfatizar a destruição de comunicações, a captura de entroncamentos e a negação de terreno-chave, mais do que o avanço territorial puro. Essa escolha selou o clímax da operação. Ao manter a pressão constante, sem se expor a um contra-ataque decisivo, o Exército Vermelho consolidou o que havia conquistado. As forças do eixo, já fragmentadas, não conseguiram reunir homens, veículos e tempo suficientes para uma resposta coerente. Cada tentativa de estabilização era desfeita antes de se tornar sólida. Quando a fase mais intensa dos combates começou a diminuir, o resultado estava claro. A frente inimiga não havia sido apenas rompida, ela havia sido desorganizada de forma irreversível. O risco máximo havia sido atravessado. A Operação Pequeno Saturno atingira seu ponto culminante não com uma batalha única e memorável, mas com algo mais decisivo: a impossibilidade prática de o inimigo se recompor. Quando os combates mais intensos começaram a diminuir, o silêncio que se espalhou pela estepe não trouxe alívio imediato, ele trouxe confirmação. As forças soviéticas haviam avançado até onde a lógica permitia, consolidando posições, reorganizando unidades e, acima de tudo, observando um inimigo incapaz de reagir de forma coerente. O que restava à frente não era uma frente contínua, mas fragmentos. O 8º Exército Italiano, que semanas antes ocupava um setor extenso e vital, havia deixado de existir como instrumento militar efetivo. Suas divisões estavam dispersas, destruídas ou em retirada desordenada. Para os soviéticos, isso não significava apenas uma vitória local. Significava que uma peça essencial do dispositivo alemão no sul havia sido removida do tabuleiro. Com essa peça fora de jogo, as consequências se tornaram inevitáveis. Qualquer tentativa alemã de romper o cerco de Stalingrado exigia flancos estáveis, rotas seguras e tempo para organizar forças móveis. Pequeno Saturno havia eliminado exatamente esses 3 elementos. O espaço necessário para a manobra desaparecera. As rotas estavam sob ameaça constante. E o tempo, que já era escasso, havia sido consumido tentando conter um colapso que nunca foi totalmente contido. Nos dias seguintes, os relatórios soviéticos começaram a refletir essa nova realidade. A linguagem tornou-se mais segura, menos condicional. O foco deslocou-se do avanço imediato para a consolidação estratégica.
O objetivo principal já havia sido alcançado. O cerco de Stalingrado estava protegido. Para os soldados no terreno, no entanto, a percepção era mais simples. Eles viam colunas inimigas abandonadas, equipamentos deixados para trás, vilarejos tomados sem resistência. Não havia celebração organizada. Havia cansaço. Havia a sensação estranha de que algo decisivo havia acontecido longe dos grandes símbolos da guerra. E era exatamente isso. A Operação Pequeno Saturno não produziu imagens icônicas como Stalingrado, não teve discursos memoráveis. Não entrou imediatamente nos livros como uma batalha lendária. Mas em termos estratégicos, ela fez algo mais raro, retirou do inimigo qualquer opção viável. A partir daquele momento, o 6º Exército Alemão deixou de ser uma força cercada com chances de socorro e passou a ser um exército condenado por circunstâncias que já não podia alterar. A decisão final não estava mais em suas mãos, nem nas de seus comandantes diretos. Ela havia sido tomada semanas antes, na estepe gelada, por unidades que avançaram sem saber a dimensão do que estavam garantindo. Para o Exército Vermelho, Pequeno Saturno marcou uma transição silenciosa. Não foi o fim da guerra, nem o início imediato da vitória total, mas foi a confirmação de que a iniciativa estratégica havia mudado de lado. Pela primeira vez, os soviéticos não estavam apenas reagindo ou resistindo, estavam decidindo os limites do que o inimigo podia fazer. E naquele inverno, isso foi suficiente para selar o destino de Stalingrado e alterar, de forma irreversível, o curso da guerra no leste. Quando o inverno avançou e as frentes se estabilizaram, poucos fora do alto comando soviético compreenderam plenamente o que havia sido feito. Não houve desfiles, não houve comunicados grandiosos. Pequeno Saturno não recebeu o peso simbólico de outras batalhas, porque não foi pensada para ser lembrada. Foi pensada para funcionar. Na estepe gelada do Don, soldados soviéticos retornaram às rotinas silenciosas da guerra. Cavar posições, reorganizar companhias reduzidas, contar os que faltavam. Para eles, a ofensiva havia sido apenas mais uma sequência de dias frios, marchas longas e combates confusos. Nenhum deles podia ver o efeito completo daquilo que havia sido conquistado, mas o efeito estava lá. Em Stalingrado, centenas de quilômetros ao sul, o cerco se fechava de forma definitiva. As esperanças de socorro desapareceram, não em uma batalha épica, mas em uma série de decisões tomadas longe da cidade. O 6º Exército Alemão não caiu porque foi atacado de todos os lados ao mesmo tempo. Caiu porque, no momento decisivo, não havia mais de onde vir ajuda. Essa foi a verdadeira força da Operação Pequeno Saturno. Ela não destruiu tudo à sua frente. Ela não avançou até o impossível. Ela apenas retirou do inimigo o direito de escolher. No fronte oriental, onde a guerra era feita de excessos e sacrifícios extremos, Pequeno Saturno mostrou que o golpe mais decisivo nem sempre é o mais visível. Às vezes, a história muda quando uma operação aparentemente menor fecha todas as portas ao mesmo tempo. E naquele inverno de 1942, enquanto o mundo observava Stalingrado, foi na estepe silenciosa que o destino do Sul foi decidido, sem testemunhas, sem glória e sem retorno.